Você está no programa Jader de Andrade, pela Rádio Goiânia FM, a 89.7. Aqui, sempre mais emoção no ar. Estamos recebendo Ives Ribeiro aqui no nosso programa na manhã de hoje. Bom dia, Jade. Bom dia a todos os ouvintes da nossa FM Goiânia. Bom dia a toda a população de Igaraçu, especialmente a nossa lendária cidade de Igaraçu. Quero dar um bom dia também ao companheiro Oswaldo Rabelo, né, que está aí também entrando na luta. O companheiro Alcides França. Abraço, Alcides. Obrigado aí por tudo que você nos fez, nos escolheu aí, você e Oswaldinho, nesse período importante. O companheiro Geraldo lá do Bar, né, que é um ouvinte direto aqui da FM Goiânia. E o prefeito lá de Pitbull também, parabenizado também, porque não é fácil. O mundo que a gente está vivendo, a dificuldade que está se vivendo, e o prefeito subsair com um orçamento pequeno como ele. Estamos aqui mais uma vez agradecer a você, Jara, agradecer a todos que fazem a FM Goiânia, Oswaldinho, por essa oportunidade de a gente poder falar com a população de Goiânia, a população daqui do Litoral Norte, da Mata Norte, mas especialmente a lendária cidade de Igaraçu. Ives, para algumas pessoas que não conhecem, né, ele foi 6 vezes prefeito, 2 vezes prefeito do Paulista, 2 vezes prefeito de Igaraçu e 2 vezes prefeito de Itapissuma. E durante esse período, hoje o número de prefeitos com suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, nesse período de todos esses mandatos, no caso 6 mandatos, quantas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas? Graças a Deus, já nenhuma. Eu tenho hoje como prefeito 26 anos de prefeito, 26 anos de contas aprovadas, todas 26 aprovadas. Tem 2 contas como do presidente da Câmara de Igaraçu e mais uma conta como coordenador dos municípios na época do governo Arraes. Então tenho 29 contas aprovadas, graças a Deus. Todas a minha história, o povo conhece, sabe da dedicação que eu tenho. Fui o primeiro prefeito do estado de Pernambuco a criar a controladoria interna, que hoje é lei. Quando eu criei, era lei, justamente para proteger mais o prefeito, porque você sabe que o prefeito é responsável por muitas pessoas e muitas vezes a pessoa bota uma pessoa em determinado lugar e ele não corresponde, e você assina muitas vezes por essas pessoas. Você vê, até a gente confia muitas vezes até nos nossos filhos, e muitas vezes uma pessoa que tem uma empresa, o filho não dá conta, que dirá pessoas que não é filho. Então, verdade. A grande importância de ter uma controladoria interna justamente é por isso, para que a gente tenha, né, um grupo de pessoas como um engenheiro, um arquiteto, um advogado, um contador, para que antes da gente assinar e pagar, passe pelaquela controladoria e depois aprovado a gente possa pagar. Então isso é muito importante, por isso que graças a Deus nós temos hoje, a gente segundo o pessoal do tribunal, sou o cidadão brasileiro que tem mais contas aprovadas no Brasil, 29 contas. Então para mim é um orgulho muito grande para deixar esse legado para meus filhos, meus netos, meus amigos, as pessoas que acreditaram em mim durante esses 40 anos de vida pública. Muita história. Ives, uma coisa que eu fico, como diz Roberto Carlos, cá com meus botões, pensando, uma coisa que eu acho interessante. O Tribunal de Contas é um tribunal técnico, né? E com esse tribunal técnico, ele faz análise das contas e depois ele deixa uma responsabilidade muito grande para as câmaras municipais quando ele repassa para ser aprovado ou não. Como é que Ives vê essa parte das câmaras? O Poder Legislativo tem que analisar uma coisa que já teve o laudo técnico do tribunal. Porque o tribunal ele foi feito justamente para isso, né? Para fiscalizar, orientar. Você tem uma ideia, o tribunal tem uma escola de conta e as prefeituras, no meu caso mesmo, trabalhei muito, levei muitos funcionários para fazer treinamento, para se qualificar. Então o tribunal tecnicamente é muito bom, é um órgão que valoriza muito a história, né, dos nossos estados, nossos municípios, do país, e ele indica para a Câmara Municipal aquilo que está certo e aquilo que está errado. Mas também as câmaras têm lá os seus advogados, a Câmara tem lá os seus contadores, justamente para fazer a avaliação daquilo que o tribunal informa para ser votado ou não. Mas é fundamental, Jade, o tribunal, eu aprendi muito com o Tribunal de Contas, inclusive
Eu sei que ele tem fundamental importância quando eu me refiro que depois que ele tem um laudo técnico, mandar para as câmaras que não têm essa expertise de técnico. Mas acontece que a Câmara ele pode contratar, né? Ele pode contratar um órgão, e tem algumas câmaras hoje que já tem. Tem Câmara hoje que já tem advogado, tem contadores, né? Tem pessoas que têm. E tem também a condição da Câmara levar os seus funcionários para fazer curso, né, para fazer treinamento na Escola de Contas, que é uma escola muito boa, tem pessoas muito boas que orientam justamente aos funcionários da Câmara. Então hoje, há 10 ou 20 anos atrás, talvez isso fosse mais difícil, mas hoje, com essa meninada toda aí na faculdade, com muita gente estudando, a possibilidade grande das câmaras se organizar e ter também um grupo de pessoas que possam trabalhar mais organizado e com mais qualidade através da Escola de Contas do Tribunal. Que a Câmara tem que ter um argumento. Tem que ter o parecer, né? Tem que estudar, tem que debater, tem alguns vereadores também que já são, né, pessoas formadas, que também já tem outros até nessa área mesmo de contabilidade. Eu acho que a coisa melhorou muito, sabe? De uns 10 anos para cá melhorou muito com a implantação dessa Escola de Contas no Tribunal. Eu acho que ajudou muito as câmaras, principalmente as câmaras do interior, que são menores e com menos condições na área de contabilidade. Eu estava, certa oportunidade, lendo uma matéria no jornal A Folha de Pernambuco, e tem uma cidade no estado que eu quero que você me corrija, porque eu não sei se o nome da cidade é Calçadas ou Calçados. Calçados, né? Eu estava vendo essa matéria e o Tribunal de Contas mandou reprovando as contas do prefeito, né? E os vereadores de lá fizeram análise e mandaram a resposta aprovando as contas do prefeito. E o argumento foi, no mínimo, inusitado, quando eles disseram que estavam aprovando as contas do prefeito porque, segundo o presidente da Câmara de Calçados, só quem pode julgar é Deus, não o Tribunal de Contas. Estava lá na Folha de Pernambuco. E esse cenário, eu vou trazer um pouco agora para essa questão que o nosso país está vivenciando, essa instabilidade econômica, política. O que eu vejo hoje no Congresso Nacional, muito egoísmo, as pessoas pouco se preocupando com o povo brasileiro, não é verdade? Cada um pensando em si, naquela, você vê questão partidária, né, de grupos. O próprio presidente, eu quero dizer aos nossos ouvintes, eu queria, antes do entrevistado falar, eu queria dar minha opinião, com a sua permissão. Pois não, é importante. É que eu votei em Aécio Neves no primeiro turno, votei em Aécio Neves no segundo turno, votei no PSDB, tanto no primeiro como no segundo turno, e conversando com os amigos e dizendo, na minha opinião, que hoje, pelo meu pouco conhecimento jurídico, mas acontece que eu tenho um aconselhamento de um grande professor de direito, que é doutor Alcides, e em relação às pedaladas fiscais, eu acho de pouco argumento para se mudar uma estrutura nacional, milhões de pessoas que acreditaram naquela pessoa, e eu acredito que, eu não sei se teve algum presidente da República que não fez uma pedalada fiscal, né? Dificilmente, se você botar, e não só o presidente, mas também governadores, né? Governadores, né? Que fizeram essas pedaladas fiscais. Eu acho o argumento mínimo, você está entendendo? Que, na verdade, a gente sabe dos escândalos que estão sendo. Agora, tirar uma presidente por um motivo desse, eu acho que deve ser repensado. Se tirar, eu acho que deve ter outros argumentos, Eu queria a sua opinião sobre essa questão do cenário nacional, como é que está? Realmente hoje já a gente sabe que a situação é muito difícil, o Brasil está parado. Eu acho que a maior dificuldade é a questão política. Como você disse, há muito egoísmo nos partidos, é uma briga muito grande entre grupos. Enquanto isso, o povo brasileiro está aí a sofrer, a situação difícil, o desemprego aumentando, a violência aumentando, justamente quando essas brigas todas que estão aí. Como você já frisou, é evidente que pode existir a questão do mensalão, a questão da questão da Petrobras, né? Toda esse lava-jato, essa coisa aí, tudo bem, se tiver nessa questão aí é outro mérito, mas o que está hoje pedindo a cassação da presidente Dilma não tem consistência, não existe consistência. Por quê? Porque
O presidente Fernando Henrique fez isso. Eu queria ter uma linguagem muito simplificada para passar para os nossos ouvintes, se possível, o que são, na verdade, as pedaladas fiscais, que o impeachment está vindo pelas pedaladas fiscais para os nossos ouvintes. O que são as pedaladas fiscais? Eu acho que ontem no jornal foi a pessoa explicaram bem, né? A presidente da República. É como se a gente, como prefeito, fizesse uma transferência de dinheiro, né? De dinheiro que dinheiro para a educação. A gente tem muito dinheiro numa área e não tem na outra. Então faz a transferência de receita. Justamente foi isso que ela fez. Trouxe da áreas mais formais para áreas sociais. Por isso que o impacto foi muito grande para a oposição, porque ela levou. Ontem o próprio pessoal do PSDB e do PPS explicou isso aí, como foi que a presidente Dilma fez, tirando dinheiro de um lugar e mandando para outro, justamente para a Bonilha, justamente para as áreas agrícolas, de vários aqueles agricultores menos favorecidos, tirou também para a questão do FGTS. Então, ele praticamente ontem já foi bom que o próprio pessoal de oposição mostrou como foi feito. Então, todos os governos fizeram isso. A gente foi ver, justamente no governo Fernando Henrique ele fez, no governo Lula ele fez, no governo Juscelino Kubitschek ele fez. Então, puxa, não tem consistência esse afastamento da presidente Dilma. Se houver outro fato, aí tudo bem. Mas eu acho que nesse aí não tem. Uma outra coisa também que eu condeno, né? Como é que uma presidente da República, ela não pode nomear um assessor? Olha, Lula, ele tem uma denúncia de pessoas, né? Foram denunciadas, mas quem é denunciado não é processado. Hoje ele pode exercer qualquer cargo, não tem nada que proíba Lula exercer. Até porque está na Constituição que ninguém poderá ser condenado até ser tramitado e julgado. Justamente, né? Depois que o juiz julgar e der a sentença, tudo bem, ele não podia ser mais. Então, a presidente, o povo brasileiro deu a Dilma o direito dela nomear, e a Constituição diz isso, né? Então, eu acho que a Lava Jato vinha fazendo um trabalho bom, fazendo um trabalho excelente, mas eu acho que naquele momento em que começou a mexer, por exemplo, proibir a presidente não nomear o ex-presidente Lula, aquela questão da denúncia mesmo, até que fosse feitas as escutas, mas não devia ter se divulgado. Ter levado para o Supremo Tribunal e mostrado ao Supremo, olha aqui, essa foi as escutas assim. Mas analise, uma presidente da República, a maior autoridade do Brasil, ter seu telefone particular grampeado. Isso não foi do presidente Lula, mas não foi. Lula falou com a presidente, não falou com qualquer um. Então eu acho que a gente vai ver. Agora, outra coisa que é muito ruim para todos nós brasileiros é a presidente Dilma ser julgada ou ser caçada pelo presidente da Câmara totalmente corrupto, como é o Eduardo Cunha, né? Uma pessoa que não tinha... Até o próprio Renan Calheiros. Quem devia estar preso era ele. Ele sim devia estar preso ali, porque o que esse cara fez nesses países, outra coisa, ele já fica gozando com nós brasileiros e com as autoridades brasileiras. A gente não entende até hoje como é que a classe política está toda, parte dela querendo tirar a presidente Dilma por causa das pedaladas, enquanto o Eduardo Cunha fica gozando com a cara dos brasileiros e continua lá presidindo uma sessão para tirar uma presidente que foi eleita pela maioria do povo brasileiro. Olha, tem aqui quem está mandando um forte abraço. Já lhe mando um forte abraço ao amigo Ives Ribeiro. Estamos aguardando seu retorno em carne de vaca e sucesso nas próximas eleições. Vamos comemorar juntos. Um grande abraço do doutor Alcides França, professor de Direito. Obrigado, meu irmão. Eu quem agradeço a você, a acolhida que você sempre tem dado, a amizade que eu tive, a felicidade de conhecer você com o Oswaldinho aí. A gente curtimos muito aí, brincamos muito aí sobre o Santa Cruz, esporte, náutico. Isso é fundamental na vida da gente, porque é outra coisa que os políticos, né, a justiça deve acabar, essa questão dessas torcidas organizadas que está destruindo o futebol. Uma coisa tão boa, a emoção tão boa. Como é bom a gente gritar um gol, como é bom, né, a gente no outro dia discutir os nossos adversários, ou brincando, né, com o esporte, Náutico, Santa Cruz. Hoje eu tenho muita amizade já, né, torcedor do esporte, torcedor do Náutico. Eu me lembro que eu ia para o campo
de futebol com meu irmão com a camisa do Sport e eu com a camisa Santa Cruz. E o outro com a camisa do Náutico. Ontem a gente viu aquela baderna, você viu o que aconteceu lá em São Paulo, que agora só pode ser quem vai para campo por exemplo, Corinthians e Palmeiras. Se é chamada do Corinthians, só vai torcedor do Corinthians. Então analise, né? Quer dizer, isso tem que acabar, não é possível que o mal vença o bem, né? Eu sempre acreditei que o bem vença o mal. Agora, é que eu fico vendo, pensando onde é que está o serviço de inteligência da política, porque, como diz um grande amigo meu advogado, Paulo Balinha, e Paulo Balinha, isso é meia dúzia de 4 ou 5 que ficam fazendo isso, né? Justamente. A ordem. Você quer muito, você ir para um campo de futebol e não poder vestir a camisa do seu clube. Pensou? Se você ser espancado, ver filho, criança ser espancado, velho ser espancado. Então isso é muito ruim e eu conheci Alcides justamente uma das coisas foi pelo futebol, essa pessoa amiga que ele é. Um abraço a você, toda a sua família, que Deus abençoe a todos vocês. Olha, uma paixão muito grande pela sua pessoa, quem tem é Geraldo lá de Carne de Vaca. Geraldo é gente boa. Geraldo ali é o ponto mais pitoresco da cidade de Goiânia, que eu gosto, eu amo. Sempre estou lá, sempre levei minha família, meus filhos, meus netos. Geraldo é uma pessoa magnífica, uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos. Eu tive a felicidade, ele me deu essa oportunidade de almoçar com Vera Fischer lá no seu restaurante, e isso é fundamental. Geraldo é uma pessoa especial na minha vida, tricolor, né? É um grande... Ninguém é perfeito, né? Grande amigo. Grande tricolor não, Santa Cruz, né? Santa Cruz, os tricolores são muitos. É verdade. E quero também aproveitar, você tem uma série de ouvintes, viu, Jade? Muito obrigado. A companheira Irene Bola tá lá, mandando um abraço para você, ouvinte. Muito obrigado, Irene. Nena, professora também, Roberta, os vereadores que estão lá também tudo vindo, o Edinho, o Elmito, o Paulo Chua, que sempre esteve aqui, né, com você. Paulo é freguês da casa. O Gui e a Prazeres, as pessoas todas estão lá lhe ouvindo. Eu fico muito feliz de estar aqui, porque a gente vai a Itamaracá, vai a Itapsuma, Igaraçu, né, e a gente vê a audiência que a Goiânia tem, e pra gente é muito importante, porque você vê Igaraçu não tem uma rádio, né? Cidade grande, e Goiânia tem a FM, tem a AM também. Aqui eu acho que eu fiz muita parceria aqui nos carnavais, né? Foi muito bom, os carnavais maravilhosos que a gente fez com Chacrinha, com Samia Boana, com tantas pessoas boas, né? Oi, já rapidinho, antes de chamar os comerciais, a gente está em cima, fazem muitos anos que Ives parece que era secretário de governo na gestão de Arraes. Chegou a ser secretário de governo. Eu ocupei a coordenadoria dos municípios. A coordenadoria dos municípios. Fez muito projeto. E eu estive lá e conversando com Ives, a gente batendo um papo, e fazem muitos anos. Quantos anos? Fazem mais ou menos 20 anos. 20 anos. Eu conversando com Ives, e Ives relatou um fato de um comício que Ives fez em São Paulo, né? Tá lembrado daquele comício? Tô lembrado. Como foi? Me conta aquela história daquele momento. Foi naquela época em que... Você saiu de Pernambuco, foi convidado para fazer um comício em São Paulo. Como foi aquele? Pelo MDB nacional, né? E a gente falou, eu falei antes da majoritária, que era Quécia, o candidato a governador, Fernando Henrique era candidato a Senado. Muita gente em São Paulo. Foi na época, Mário Covas era o governador de muita gente, muitos nordestinos, e os caras disseram, aí, segurem por lá, que aqui a gente segura aqui o MDB. Então, para mim foi uma honra muito grande, sabe, onde eu participei de um... Foi aonde o comício lá em São Paulo? Foi no terminal dos nordestinos, né, ali, terminal do nordestino. E foi muita gente mesmo. Eu me lembro que para sair, a polícia teve que afastar. E também fui para um debate na Assembleia Legislativa, onde participaram toda a rede de imprensa, toda a imprensa do Brasil estava lá, porque era um momento que a gente estava vendo um drama muito difícil aqui de Botafogo, aquela questão da poluição, né, do rio, onde nasceu uma criança em forma de peixe por causa do mercúrio. Então a gente foi em nome nacional e internacional, né, quando saiu em vários jornais do mundo inteiro, a gente defendendo a ecologia, que naquele tempo defender a ecologia era muito difícil, né? Hoje quem defende são os artistas da Globo, mas naquele tempo a gente foi processado por defender a natureza, por era defender. Negócio para comunista, né? Era, dizer que era comunista, a gente era contra o progresso. Aí eu aproveitava a música de Roberto Carlos e dizia que a gente não é contra o progresso, a gente apela para o bom senso, né? Que as indústrias venham, mas sem poluir. É isso aqui eu penso, justamente, já, né? Tem esse recado aqui, no ouvinte. Bom dia,
Manda um abraço para Ives, que Deus o abençoe nessa luta. É João Carlos Freitas. Ele me chama Joãozinho de Igaraçu, que está lhe mandando um abraço. Obrigado, João. Alô, bom dia. Alô? Com quem nós falamos? Alô, bom dia. Bom dia. Aqui é Vânia. Vânia? Eu sou funcionária efetiva de Igaraçu. Certo. Bom dia, Vânia. Eu queria, assim, parabenizar a atual gestão, porque realmente o foco da nossa gestão não está sendo festividade. A gente prioriza as datas comemorativas. Diante da crise que o país está vivendo, nossa prioridade é investir na juventude, na educação, na saúde. E eu queria convidar os ouvintes da Rádio Goiânia, os nossos adversários, inclusive os radialistas, para conhecerem a escola Maria do Carmo, na Bela Vista, o Centro de Saúde da Mulher, referência, né, em mamografia, oncologia, no Sítio Lira. Realmente nosso foco está sendo cuidar da nossa gente. Muito obrigada, e eu convido a vocês a conhecerem um pouco da gestão do nosso prefeito Mário. Tá bom, tá dado o recado aqui, viu? E você tem feito a Agenda 40, né? E você tem feito a Agenda 40. Qual o sentido dessa Agenda 40? A Agenda 40, como a gente fez sempre, como a gente trabalhou, ouvindo a sociedade, né? Quando a gente administrou o município de Igaraçu pela primeira vez, o município de Igaraçu implantamos 22 postos de saúde da família, que não existia na época em Igaraçu, através justamente dessa Agenda 40. O maior pedido da população naquela época era a implantação de postos de saúde. O outro pedido era realmente para revitalizar o Hospital de Igaraçu. Deixei o Hospital de Igaraçu com 2 salas de cirurgia funcionando, deixei a casa de parto, que está fechada, funcionando, deixei a pediatria funcionando. Infelizmente, a sala de cirurgia está fechada. Hoje, para uma pessoa nascer em Igaraçu, tem que nascer fora de Igaraçu, não é cidadão de Igaraçu. Uma outra questão que a gente tem, que a população tem reclamado na Agenda 40, que as empresas estão passando por dentro de Igaraçu e está se instalando em Itapissuma, em Goiânia. Isso realmente, um prefeito que prometeu 10 mil empregos e trazer indústria, ao contrário. A empresa Gerdau fechou e foram 280 funcionários que estão desempregados. A gente, quando chegamos em Igaraçu, a gente conseguiu abrir 13 fábricas, fazendo de Igaraçu uma das cidades, na época, né, que mais implantou fábrica. Fui para Paulista, a mesma coisa, implantamos 57 fábricas. Ganhei um prêmio nacional, estampado pela Veja, como prefeito empreendedor, né, eleito, né, prefeito empreendedor. E Paulista recebeu o prêmio da cidade que mais empregou no Brasil. Então é isso que a gente trabalha com a questão da Agenda 40, ouvindo a sociedade. Hoje a sociedade reclama também que tem muita gente de fora trabalhando, né? A população precisa trabalhar de Igaraçu para redistribuir o melhor orçamento, né? Então a Agenda 40 realmente é um instrumento onde a gente vai buscar, né? A gente sabe que a gente está no programa, inclusive essa voz que falou, eu conheço, uma pessoa que trabalhou comigo, foi funcionária comigo e hoje é funcionária, é evidente que ela tem que defender o prefeito. Nós não estamos aqui para maltratar, nem discutir a questão do prefeito, a gente está aqui justamente para melhorar condições de vida da população de Igaraçu. Como é a questão, a gente tem que elogiar o prefeito de Itapissuma, uma pessoa que levou 8 fábricas para Itapissuma, enquanto Igaraçu não recebeu nenhuma fábrica ainda. Uma outra questão que se reclama também é a questão dos direitos dos funcionários municipais, dos efetivos, das pessoas principalmente de saúde, que tiraram aquele direito que ele tinha, né, que não se pagaram. Então, são essas coisas que a Agenda 40 faz com que a gente discute com a sociedade a prioridade. Será criado o plano de governo? Justamente através, se você chegar, por exemplo, em Três Ladeiras, a maior necessidade de Três Ladeiras hoje é a água. Hoje tem a povo de Três Ladeiras bebe água lá no poço que eu cavei ainda 10 anos, 15 anos atrás, e que hoje a população já está sofrendo. Você passa lá de madrugada que as pessoas estão lá. Revitalizar todos os postos de saúde, onde a gente chega, a turma reclama que não tem remédio, que não tem luva, tá entendendo? O prefeito prometeu, por exemplo, Jade, implantar
4 creches, não fez nenhuma. 7 centros de lazer, não fez nenhum. 10 mil empregos, ao contrário, as fábricas estão fechando. O Banco Itaú foi para Abreu e Lima, e Igaraçu perdeu. Fechou 3 escolas, fechou a Escola Aberta Paulo Freire, onde a gente tem um trabalho com aquele menino que vivia com problema de droga, com tudo isso. Eu conheço crianças que foram da Escola Aberta Paulo Freire, hoje que tem padarias e estão vivendo justamente daquilo que ele aprendeu na Escola Aberta Paulo Freire, né? Então, o que a gente precisa em Igaraçu é revitalizar todos os postos de saúde para que a população, o povo está pedindo a implantação, como o prefeito do Recife implantou, de UPINhas no loteamento Agamenon para atender toda a Conceição, Agamenon, Pitanga, que precisa, as pessoas saem de lá justamente para o hospital e os postos de saúde totalmente sem nenhuma condições. Com as UPINhas, tenho certeza que a gente vai melhorar. E são pedidos da população que tem feito a gente de ampliar também a questão da merenda, que a merenda, segundo as pessoas na Agenda 40, tem sido uma merenda de muita uma qualidade ruim. Outra coisa que os agricultores pedem na Agenda 40 é que a prefeitura volte a comprar a merenda aos próprios comerciantes, aos agricultores de Igaraçu, para que tenham renda e que a gente compre também, tenha uma merenda de mais qualidade, como é a questão da macaxeira, do inhame, do peixe, da galinha. Então tudo isso é discutido justamente nessa Agenda 40 para melhorar a qualidade de vida. A questão da violência de Igaraçu, que é grande. Igaraçu hoje tem a cidade que a população paga mais cara a iluminação pública, a taxa de iluminação pública, e é a segunda mais violenta da região metropolitana, justamente por falta de uma condições melhor. A cidade está escura, a cidade realmente traz dificuldade para as pessoas. Nós precisamos de trabalhar câmaras, a gente já está trabalhando com o serviço de inteligência, está se fazendo um projeto para Igaraçu, onde a gente vai trabalhar, deixar a cidade toda com câmaras, onde vai ter 2 postos, um em Igaraçu e outro em Cruz de Rebouças, justamente para ficar sintonizado em todo o setor de Igaraçu, para que Igaraçu possa ter assim, a população ter uma segurança melhor e mais tranquilidade. E fazer uma nova iluminação na cidade. Igaraçu precisa fazer um grande mutirão em termos de iluminação pública, né, para a nossa cidade. Então, tudo isso a gente é discutido nessa Agenda 40 e a gente nos ajuda muito, né? A gente que tem 30 anos praticamente de prefeito, né? Hoje a gente tem assim uma experiência bem maior, porque foi prefeito de uma cidade grande de 320 mil habitantes. Hoje, graças a Deus, tem um conhecimento em Brasília, onde a gente pode trazer mais recursos para o município. Uma das coisas que nós já falei com o governador Paulo Câmara, a gente tem o prefeito de Itapissuma, tem lá uma área industrial. Então, Igaraçu tem que ter uma área industrial para atrair indústria, para dar oportunidade. Trazer, como a gente criou o projeto Jovem de Olho no Futuro, onde a gente vai botar os jovens, onde vai botar pessoas para fazer com o Senai, com o Senac, justamente para qualificar essas pessoas, para não só trabalhar, qualificar, para dar oportunidade principalmente à juventude. Revitalizar, também uma das coisas que as pessoas estão muito pedindo na agenda, é a questão da revitalização, né, do turismo de Igaraçu. A gente implantou ali no Marco de Pedra, onde nasceu Pernambuco, ali a gente revitalizou aquilo ali, não foi com dinheiro da cidade, foi com dinheiro que eu consegui com a Gerdau. A gente revitalizou e ali tinha muitas pessoas que visitavam aquele recanto pitoresco de Igaraçu, que é o Marco de Pedra, mas está todo destruído, não é? A gente tinha uma parceria com os índios no interior de Pernambuco, e todo final de semana eles vinham, tinha uma oca lá que a gente construiu, e as pessoas vinham visitar Igaraçu, visitavam o Convento de Santo Antônio, a igreja mais antiga do Brasil, que era a igreja de Santos Cosme e Damião. Então é preciso ver. Uma das coisas que em Cruz de Rebouças se reclamou muito é que o atual prefeito acabou com a festa Nossa Senhora do Rosário, que existia há 100 anos, e ele não fez. A turma diz que eu gosto de festa. Eu faço festa, mas eu tenho 26 anos de prefeito, nunca atrasei salário. Eu faço festa, mas calcei quase 100 ruas em Igaraçu. Eu faço festa, mas eletrifiquei mais de 40 loteamentos em Igaraçu. Eu faço festa, mas sempre
paguei em dias, né? Não só aos funcionários, mas também as terceirizadas, aos fornecedores. Então foi um prefeito que trabalhei justamente para o bem e para o desenvolvimento. Prova é que ninguém é à toa que eu fui prefeito 6 vezes, né? E você tem ideia, quando eu cheguei aqui, você é testemunho, quando um ouvinte de Goiânia perguntou por que eu não era pré-candidato na cidade de Goiânia. Foi a pergunta do André Felipe Cadeirantes, tem um blog do André Felipe. É o menino que tem um blog aqui. Então, para mim seria também importante, seria até, porque aqui é a terra da minha mãe, né, a terra onde minha mãe nasceu. Então, com isso já, né, para mim não é importante você ser prefeito de 3 cidades, 2 vezes cada. Então, não é à toa que a gente chegou lá. E graças a Deus a gente vai fazer uma disputa limpa, uma disputa honesta, onde a gente vai partir estamos aqui nessa pré-candidatura, justamente dentro dessa Agenda 40, para a gente pegar, né, colher, porque foi assim que nasceu meus primeiros passos na política, quando a gente criou o Programa Socialista Participativo. E o PT, na época, me levou para fazer palestra em São Paulo, no Instituto Cajamar, e o PT fez o orçamento participativo. O orçamento participativo praticamente nasceu na cidade de Itapsuma. A companheira Luciana Santos sempre defende isso, e o ex-prefeito da cidade do Recife, João Paulo, ele numa palestra lá, ele disse que o orçamento participativo nasceu na cidade de pescador em Pernambuco, em Itapsuma, feito por um ex-pescador e ex-operário Ivo Ribeiro. Então isso para mim é muito importante, a gente poder discutir com a sociedade o que é que a sociedade quer. E tenho certeza, com a minha identidade, sempre fui um homem simples, humilde, caminhando com a sociedade, é onde a gente vai buscar. Você tem uma ideia já, a gente construiu em Igaraçu 1.320 casas, e não tinha o programa Minha Casa Minha Vida nem do governo federal, não. Do governo federal foi dinheiro que a gente fez, o projeto Morada do Povo e o projeto Ajude Seu Irmão, onde até os garis, na época, ajudou com 20 tijolos para a gente construir e diminuir o sofrimento de muitas pessoas. Então, a gente está vendo também em Igaraçu muitas pessoas que têm suas casas caindo, né, que não tem condições de reconstruir. A gente tinha esse projeto Morada do Povo, a gente fazia. Outra questão importante... Antes da questão importante, porque está com um ouvinte aqui, Jade, eu gostaria de enfatizar, que ela está pedindo, Jade, por favor, é o desejo que eu tenho que ler, é isso aí. Eu gostaria de enfatizar que cuidar das pessoas, da saúde, do desenvolvimento e da educação é mais importante que festas carnavalescas. Igaraçu tem sua história antes e agora, e posso assegurar que agora não tem comparação. É a Vânia lá de Igaraçu. Essa que falou, Vânia, eu conheço, é a pessoa que justamente, mas cuidar das pessoas em moradia, como nós fizemos, 1.320 casas. Você vai no Alto da Bela Vista, você vai lá na Água Mineral, você vai Ana de Albuquerque, você vai lá no Alto do Bonfim, você encontra as moradias que foram construídas justamente no nosso governo. Isso é cuidar das pessoas. Construir 22 postos de saúde é cuidar das pessoas. Implantar a maternidade que estava fechada, que hoje continua fechada no meu governo, que a gente reabriu, é cuidar das pessoas. Não é fazer o telemedicina que nós fizemos, é cuidar das pessoas. Fazer Igaraçu da cidade mais limpa da região metropolitana é cuidar das pessoas. Então, uma das coisas que mais eu fiz na minha vida, justamente foi cuidar das pessoas. Implantar indústrias, como a gente implantou em Igaraçu 13 e 57 em Paulista, é cuidar das pessoas, é dar oportunidade às pessoas. Cidadania é emprego e moradia. E graças a Deus a gente fez. Por isso que eu sempre defendo, não é muitas vezes o presidente Lula, não é na sua proposta, porque esse projeto Minha Casa Minha Vida é fundamental para a cidadania das pessoas. Então, agora também a juventude gosta de festa. Se o povo não gostasse de festa, eu não faria. Então a juventude gosta de festa e eu vou fazer. E a festa é fundamental. Prova é que o próprio prefeito faz festa. Ele agora contratou agora aquela metralhadora para Cruz de Rebouça. E ele está certo, eu acho que isso aí é fundamental. Festa é lazer, agora não se pode fazer festa devendo a funcionário, e eu tenho 26 anos de prefeito, nunca trazer o salário. Porque, além de ser uma obrigação, Jada, por exemplo, o município de Igaraçu deve ser hoje uns 3 milhões ou 4 milhões a sua folha de pessoal. Se você pagar, o comércio funciona. Então, na hora que o município funciona desse jeito, a gente vai
o dinheiro fica gerando dentro da cidade, né, e a gente faz com que a cidade funcione. Por isso, a importância não só do seu compromisso de pagar em dias, mas também da gente ter para que o nosso comércio funcione. Por isso que por onde eu passei, você tem ideia, a última eleição em Igaraçu, eu ganhei com 75% dos votos, porque votaram na época 35 mil eleitores e eu tive 28 mil votos. Fui para Paulista, fui eleito, reeleito, saí de Igaraçu com 93% de aceitação, porque até pessoas que não votavam em mim, mas confiaram e acreditaram no meu governo. Tenho certeza, dentro desta humildade que eu sempre fui, de ouvir a sociedade, de ouvir o povo, tenho certeza que a gente vai reencontrar, Igaraçu vai sair novamente do atraso, a gente vai sair desse pé frio que hoje existe em Igaraçu. Precisamos trazer indústria, precisamos recomeçar projeto de moradia, precisamos revitalizar os postos de saúde, precisamos revitalizar as feiras, que realmente há uma reclamação. Eu tive na feira sábado, e se você entrar, eu convido a vocês daqui da rádio para ir lá na feira de Igaraçu, entrar no sanitário de Igaraçu. Faz vergonha com o nome que é Igaraçu, uma cidade mais antiga, primeira cidade, né, de Pernambuco. A história, os 30 anos de história desse país está com Igaraçu, está com Goiânia, e você ir num sanitário como aquele de Igaraçu realmente faz vergonha. É preciso a gente revitalizar. Já levei uma equipe de engenheiro, de arquiteto, a gente está fazendo um grande projeto. A feira foi feita por nós quando eu passei por Igaraçu, mas precisa aumentar, e a gente vai aumentar, porque aí sim é que é cuidar das pessoas. Estou com duas pessoas nesse momento nos telefones aqui. Eu vou trazer o ouvinte lá de Igaraçu. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem nós falamos? Fala com o Rodrigo Alves. Rodrigo Alves. Mora onde, Rodrigo? Rodrigo? Igaraçu. Pode falar, Rodrigo Alves, fica à vontade. Eu gostaria de saber do pré-candidato, porque o PSB governou Igaraçu 16 anos, não foi construída uma escola estadual técnica, nem escola profissionalizante municipal. Hoje Igaraçu tem 3 escolas municipais novas, uma escola técnica estadual sendo construída, uma escola técnica federal que funciona na FACIG, 2 escolas profissionalizantes municipais. Isso o PSB, passados 16 anos, não ocorreu isso. Aí hoje vai mudar, agora vai mudar. E outra, eu gostaria de saber se ele vai continuar perseguindo o servidor. Minha mãe foi expulsa de reunião na gestão de Ives, era expulsa da reunião das agentes de saúde, por questão política. Hoje minha mãe recebe PEMAC, recebe 14º, todo esse direito ele não dava, ele pagava salário mínimo às agentes de saúde. O governo federal repassava o dinheiro e ele pagava salário mínimo. Quero saber se ele vai mudar essas atitudes. Tuxo, se identifica como seu nome é Tuxo, você é sobrinho de Maguila, eu lhe conheço pela sua voz. Tá entendendo? Eu quero dizer muito obrigado, é o Rodrigo Alves, muito obrigado pela participação, viu? Um bom dia para ele. Eu quero dizer a ele que eu construí 12 escolas municipais em Igaraçu, 12. A escola aberta Paulo Freire, que foi uma escola que é modelo, as 2 creches de Igaraçu, que foi construída por Jurandir e que a gente ampliou, que era modelo também. Então, companheiro, é importante que as pessoas que venham falar com a Raide digam o seu nome. Eu conheci agora o do Tuxo, que é sobrinho de Maguila, e ele dizendo que era Rodrigo. Então a gente sabe, todos sabem do meu trabalho, da minha dedicação. A cidade de Igaraçu é uma cidade que precisa de zelo. E é isso, eu estou aqui como pré-candidato, não é porque eu quero não, eu sou prefeito 6 vezes. Hoje eu sou aposentado pelo INSS. Sou porque a população nos cobra, justamente para revitalizar a cidade de Igaraçu, que o seu prefeito prometeu fazer 3 creches, não fez nenhuma, fazer 7 áreas de lazer, não fez nenhuma, trazer a cultura, e ele deixou de fazer uma festa que acontece há 100 anos, a festa de Cruz de Rebouça. Então, por isso que a população quer que a gente venha, os próprios funcionários. E respondendo a sua pergunta, a Câmara Municipal da cidade de Igaraçu é uma das mais atuantes. Prova é que numa das últimas reuniões, quando o prefeito mandou o orçamento, a Câmara Municipal, inclusive os vereadores do prefeito, que faz a bancada do prefeito, votaram em apenas 5% de transferência para o prefeito.
Então veja que o prefeito não tem liderança nem na sua bancada. Então não é eu, Tuxo, não é o prefeito que não tem liderança na sua bancada. Então com isso, né, a Câmara de Igaraçu tem feito um trabalho exemplar, especialmente o vereador Paulo Shoa, né, o vereador Edinho, o vereador Elmito, que é um professor do PCdoB, que também tem feito um trabalho bom, né, aliás, todos os vereadores, né, da Câmara têm se destacado, né, como uma Câmara que também tem feito audiência pública, né, eu vi aí a última audiência pública feita pela Câmara Municipal sobre a questão do Conselho Tutelar, que estava abandonado, os vereadores convocou os representantes do prefeito justamente para trazer as soluções para o Conselho Tutelar. Então foi os vereadores que realmente participaram. Então, graças a Deus, é uma Câmara que tem se destacado. Falando de onde, amigo? Quem fala é Jurandir Filho, conhecido como Joca. Eu falo de Igaraçu, nossa cidade, mãe. Pode falar, fica à vontade. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao companheiro amigo Ives, né? Que a nossa preocupação aqui é sobre a educação. Como sou também diretor da Faculdade de Igaraçu, filho do ex-prefeito Jurandir Bezerra, eu gostaria de saber de Ives o que ele acha sobre a educação que estamos vivenciando em Igaraçu, principalmente pelo fechamento da escola, né, Paulo Freire. Obrigado, Joca. É justamente, Joca, eu estava fazendo, eu disse aqui antes de você entrar que o companheiro Jurandir construiu 2 creches, né? E onde a gente ampliou e foi considerado tanto na gestão do seu pai como na minha gestão creche modelo. E a Escola Aberta Paulo Freire era uma escola importante numa área rural, onde a gente tirou várias crianças de áreas de risco, criança que vivia na droga, criança que vivia totalmente fora da sociedade, né? Isso é cuidar das pessoas. A gente tinha carpintaria escola, tinha escola de futebol, tinha padaria escola, a gente tinha uma coisa fundamental que era o laboratório de ervas medicinais, né, Joca, que você tanto visitou, né, que o atual prefeito visitou e que elogiou tanto, e ele fechou. O centro de fisioterapia também, Joca, que ele fechou, lá que a população hoje sofre. Então a escola Paulo Freire, já, você tem uma ideia, eu fui almoçar, fui tomar café de manhã com o meu motorista Ramos, lá em Recife, e lá quando na hora de eu pagar, a pessoa disse, não precisa pagar não. Eu digo, como é que você me chamou? Conhece meu nome? Ele disse, não, eu sou aquele menino que estava assaltando, e você, junto com o pessoal da equipe, me tirou daquele assalto, me levou para a Escola Aberta Paulo Freire. Meu avô tinha 3 Kombis, vendeu as Kombis, e eu montei uma padaria, e hoje, seu Ives, eu tenho 2 padarias, graças à Escola Aberta Paulo Freire. Encontrei também um carpinteiro, que é dono hoje de uma carpintaria na cidade paulista, que também aprendeu na carpintaria lá da Escola Aberta Paulo Freire, e tantos outros, como lá, eu tenho certeza, na Universidade de Joca, na Faculdade de Joca, muitas crianças que saíram da Escola Aberta Paulo Freire, que não tinham um rumo, graças a Deus, depois daquela escola, ele tiveram um novo rumo. Então, por isso, a importância não só da Escola Aberta Paulo Freire, mas vamos abrir mais escola como essa, para fazer o que a gente fez em Paulista. Foram 5.000 alunos que passou pelo Senai, Senac, do Jovem de Olho no Futuro, que a gente tirou já. Aqueles meninos, filho e neto, de famílias, da Bolsa Família, que muitas vezes fica em casa só querendo, pedindo dinheiro do pai, pedindo dinheiro do avô, e esse menino levamos para o Senai, justamente onde ele aprendeu uma profissão, e hoje são qualificados trabalhando nas indústrias que estão a ser implantadas. Por isso, Joca, a importância. Outra coisa também que os professores reclamam, que não tinha recebido ainda as férias do professor, e todo mundo sabe que Ives Ribeiro pagava as férias em Igaraçu em dezembro, ou no máximo em janeiro, né? A gente foi o primeiro prefeito a antecipar o 10º do funcionário. A gente tem em Paulista, que foi o primeiro prefeito que fundou um centro de treinamento de professores permanente em Paulista. Eu vou também abrir em Igaraçu para qualificar os nossos professores. Sempre paguei o piso dos professores. É só convocar o pessoal da educação e saber, porque hoje o maior número de professores efetivos
acredita no meu trabalho, justamente, não só em Igaraçu, mas em Itapissuma, Igaraçu, por onde nós passamos. Graças a Deus, a gente sempre fez um trabalho na área da educação, como seu pai também fez. Seu pai ganhou prêmio nacional justamente por fazer um bom trabalho na época na educação. Por isso, Joca, que a gente está aqui justamente mais uma vez, né, nessa pré-candidatura, porque o povo é quem vai julgar. O povo vai julgar o meu trabalho, a minha dedicação, aquilo que eu fiz e aquilo que o atual prefeito está fazendo. Então, ninguém melhor do que o povo. Esse sim sabe julgar, porque não adianta eu vir para aqui falar coisas bonitas, não adianta o prefeito falar coisas bonitas. O importante é que o povo vai julgar e saber quem mais trabalhou por Igaraçu e por que é que eu saí de Igaraçu com mais de 90% de aceitação. Então, essa é a minha dedicação. É por isso que quando, por exemplo, aqui em Goiânia, Oswaldo Rabelo entra na disputa, embolou o meio de campo. Por quê? Porque é uma pessoa que tem passado, tem história, o povo pernambucano, mas especialmente o povo de Igaraçu conhece o meu trabalho, conhece a minha dedicação, o carinho que eu tenho, principalmente pelos mais humildes, a identidade que eu tenho. Eu ando sozinho, nunca andei com segurança, sempre fui uma pessoa que andei colhendo a dificuldade dos meus irmãos, das minhas irmãs, para a gente trabalhar. Então, por isso que, graças a Deus, eu nunca perdi uma eleição para prefeito, porque sempre foi assim, ouvindo a sociedade e cuidando dos mais pobres. Estamos recebendo o Ives Ribeiro, estamos às 10 horas e 48 minutos. Ives, olha, gente, se eu for colocar, são várias pessoas nesse momento, tem várias pessoas aqui nos telefones, para aí não para de tocar. Ives, uma coisa, eu tenho algumas perguntas. Tem várias pessoas também de outros municípios que estão nos ouvindo nesse momento. Porque muitas vezes a gente vê tantos, no caso, só tem os telefones parando aqui, tem 4 telefones tocando nesse momento. No caso, porque alguns prefeitos de alguns municípios, às vezes com poucos recursos, eles conseguem fazer boa gestão e outros não. Outros até com muitos recursos não fazem boa gestão. Aproveitando essa oportunidade dessa pergunta sua, isso é fundamental. Quando eu aprendi com o povo de Itapissuma, com o povo de Igaraçu, com o povo de Paulista, não é à toa que, graças a Deus, a minha história. Hoje eu sou professor do Sebrae, eu sou professor da Fundação Mangabeira, eu sou professor da Unicef, já saí daqui para todo o Brasil e fora do Brasil para fazer palestra. E uma das perguntas maiores que as pessoas fazem é essa: como governar com pouco recurso? Justamente essa é um dos temas das minhas palestras, é essa. Primeiro, ouvir o povo, sempre fiz. A gente não pode fazer nada, implantar nada na sociedade se não ouvir a população. Segundo, gastar menos do que se arrecada. A gente tem que ter um orçamento onde você possa mexer e trabalhar. Um grande questão hoje diferente é as folhas de pagamento. Justamente, se você gastar menos do que arrecada, você trabalha bem. E uma outra coisa, Jade, que eu fiz durante esses 26 anos, eu nunca tomei um tostão emprestado. Eu nunca endividei o município. O atual prefeito de Igaraçu tomou 10 milhões emprestado. Sabe quanto é que Igaraçu vai pagar? Mais de 100 milhões. Agora analisa, esse cara passa 4 anos, toma 10, se ele passar mais anos, ele vai deixar o município, que amanhã não vai ter dinheiro para pagar funcionário, não vai ter dinheiro para merenda, não vai ter dinheiro para nada. O maior exemplo disso é a Guarda Municipal. A guarda mais antiga do Brasil está totalmente sucateada. São os guardas que nos procuram, cobrando justamente, seu Ives, se o senhor vir para aqui, cuide da nossa guarda, porque isso aqui é um exemplo para o Brasil. Então, é uma prefeitura que não sabe administrar os seus recursos, tem que tomar dinheiro emprestado, aí quebra como quebraram o Brasil. Então é por isso a importância da gente ver o passado, porque a coisa mais importante para você sair de casa para votar é ver o passado do seu candidato, é ver quem é o seu candidato. Um candidato que tem 29 contas aprovadas, um candidato que foi prefeito de 3 cidades 2 vezes reeleito, que elegeu o seu sucessor, um candidato que anda nas ruas de cabeça erguida, um candidato que teve prêmios internacionais. Eu recebi prêmio de Igaraçu, amigo da criança. Eu recebi prêmio de Paulista, prefeito empreendedor. Eu recebi prêmio de Igaraçu, a cidade que mais diminuiu a mortalidade infantil em 2003. Então,
Essa é a coisa mais importante de o eleitor, ao votar em seu candidato, é ver o seu passado, com quem essa pessoa vive. É importante, muitas vezes a pessoa até tem vontade de trabalhar, mas bota uma equipe ruim, uma equipe que só puxa para baixo. Então, por isso, Jade, que às vezes as pessoas se perdem. É como um técnico de futebol, pega um zagueiro e bota de goleiro, e pega um atacante e bota de zagueiro. Então, é o que acontece hoje em Igaraçu. Tem pessoas que estão na educação que não entendem nada de educação, tem pessoas que estão na saúde que não entendem nada de saúde. Então, por isso a reclamação dos funcionários na área de saúde e os funcionários na área de educação. E por isso que nós estamos aqui como pré-candidato. Quem vai julgar é o povo. O povo vai julgar a minha história, o meu trabalho, a minha dedicação, e vai julgar também a atual administração. Não adianta nem as pessoas que me assessoram querer me fantasiar, nem também, como agora a gente viu, pessoas trocando de nome para falar em nome da administração atual. Então, vamos para um debate limpo, um debate honesto, onde as propostas, né, a dedicação, e o povo é quem vai escolher. Portanto, eu quero aproveitar essa oportunidade que a FM Goiânia me dá, e que o prefeito venha para aqui, venha para o debate, né? Aí fica difícil, porque o que eu já convidei, não é brincadeira, o que eu convidei o prefeito de Igaraçu, convidei aqui o prefeito da cidade de Goiânia, chamei os prefeitos, mas o que eu não posso fazer é forçar ninguém a vir aqui para a rádio. Até agradeço, né, a sua disponibilidade de tempo para vir aqui e conversar com você. Você tem uma ideia, Jade? Agradeço. Aí, o governo federal, o governo Dilma, fez a escola lá, fez o projeto Minha Casa Minha Vida, e fez a escola lá. Está mais de 6 meses pronta, lá no loteamento Pitanga. Está lá o posto de saúde, que a companheira Irene Bola fez um movimento lá, é uma líder comunitária que fez um movimento lá para a inauguração do posto de saúde, que está lá o prédio pronto, e ele não foi inaugurar. E o que aconteceu? Quando foi sábado, disseram que ia inaugurar o posto, levaram banda de música, levaram tudo. Sabe o que aconteceu? Fizeram vacina de cães, de cachorro. Então, a população ficou revoltada, porque realmente a vacina é importante, mas não a inauguração do posto fazer como se fosse um ato de ser veterinário. Então, com isso, a culpa não é minha, né? A culpa é justamente da assessoria do prefeito, que prometeu inaugurar o posto. Está lá a escola pronta, que o governo federal deu. Tem uma escola que foi construída pelo GIP, parabenizar aí, que conseguiu fazer pela GIP uma escola, né? Mas a escola que foi prometida por ele, ao contrário, ele fechou 3 escolas, e a Escola Aberta Paulo Freire 4, fechou a clínica de fisioterapia. A gente sabe hoje que é uma clínica fundamental, que é um número de acidente de moto muito grande, muitos jovens aí precisando, muitas pessoas da terceira idade. A gente tem hoje, a idade média do brasileiro é de 70, então é fundamental. Devia se abrir uma outra lá em Cruz de Rebouças, ser 2 clínicas. Aliás, ele fechou a clínica, não é? Um cara, eu vou dizer, é feito uma senhora numa reunião, se eu ver esse prefeito tem o pé tão frio, que até a palmeira que foi plantada no início de Igaraçu morreu. Então a culpa não é da gente, do prefeito ter pé frio, né? Olha, por falar em prefeito, quero a sua avaliação, que estamos aqui com a avançada das horas, o tempo passou numa velocidade incrível. A avaliação de Ives em relação à administração de Júnior Matuto. Como é que está vendo a administração do prefeito Júnior Matuto em Paulista? Olha, realmente ele iniciou a sua administração, né? Assim, o que eu acho que Júnior é um cara trabalhador, é um cara que vai para a rua, é uma pessoa que se mistura lá com o povo. Agora, o que ele precisa, que eu disse a ele precisa ouvir mais o povo, trabalhar ouvindo o povo, porque quem escuta o povo acerta bem mais, né? A gente sabe que também ele está vivendo o orçamento de Paulista, é um orçamento muito curto, um orçamento, sempre eu disse isso, quando eu fui prefeito de Paulista, era o 12º menor orçamento do Brasil, de 5.600, né? Mas o que Júnior precisa é popularizar, sabe, mais a administração dele. Se ele popularizar, eu acho que ele melhora. Agora, ele precisa fazer isso, fazer as obras, ouvindo o povo, discutindo com a sociedade. Mas hoje pelo menos, no meu entendimento político, se a eleição fosse hoje, ele
ganharia a eleição. E a administração de Itapissuma, como é que você vê hoje? A de Itapissuma eu acho, eu dou nota 10, porque é um município pequeno, politicamente tem um peso muito grande, muito pequeno, né? Mas o prefeito Cal, ele é uma pessoa desenrolada. A prova é, o cara que traz 2 cervejarias para o município, enquanto os outros, o Brasil está vivendo essa guerra fria de tanta dificuldade com o prefeito Cal acaba de implantar projetos, né? Tanto na fábrica de cervejaria como na fábrica que ele está trazendo, de mais de R$1 bilhão. Então, a gente tem que tirar o chapéu, parabenizar e tirar o chapéu. É uma pessoa inteligente, é uma pessoa também humilde e vive no meio do povo, né? Agora... Ele é mais candidato à reeleição, não? Não. É o segundo mandato dele. Segundo mandato dele. Né? Agora, assim, não é uma eleição que, assim, também se fala muito mal, porque eu tenho andado, é a cidade de Goiânia. A cidade de Goiânia, o cara vive totalmente no... O povo tá tocando frevo, ele tá de brega para lá. Então, realmente eu lembro que uma vez ele disse numa reunião que o presente de grego que recebeu foi a Fiat, né? Um prefeito, queria eu ser prefeito de uma cidade e receber prefeito de grego. Eles foram prefeito de grego. Então, é uma pessoa que o povo acreditava muito, né? Uma pessoa que até certo ponto se transformou em uma pessoa inteligente, mas infelizmente errou muito e ele vai pagar muito caro pela administração que está fazendo. E Itamaracá, sua avaliação da Itamaracá, hoje é um prefeito, ele é muito popular. Paulo é uma pessoa que anda no meio do povo, caminha na sociedade, mas Itamaracá é uma cidade muito difícil de se governar, né? Uma cidade... Por quê? Porque, por exemplo, Itamaracá é uma cidade que tem 24, 25 mil habitantes, mas no final de semana tem 100 mil habitantes. Então, analisa, um cara que tem um orçamento, além de uma dona de casa que tem um orçamento para 5 filhos, e quando chega no final de semana tem 100 filhos. Então fica difícil, né, a administração. Mas a nível, assim, é evidente que eu não posso muito falar sobre Itamaracá, porque eu tenho ido muito pouco em Itamaracá. Tenho vivido mais aqui em Goiânia e mais em Igaraçu. Tenho vivido muito em Igaraçu, então... Mas eu acho que se a eleição fosse hoje, com o número de candidatos que tem lá, porque tem muito candidato, facilita muito a eleição de Paulo. Ok, Ives, muito obrigado pela participação, viu? Estamos quase às 11 da manhã, estamos às 10h58. Quero deixar o fone aberto para que Ives possa falar para o povo de Igaraçu, especificamente também para todos os nossos ouvintes em mais de 135 municípios que estão sintonizados conosco. Fique à vontade. Eu quero agradecer mais uma vez, agradecer a Léo, né, nosso prefeito, que eu agradecer a você, Léo, e parabenizar seu trabalho aí. Agradecer a Deus por esse momento, né, que nós estamos vivendo, tão difícil nesse país, mas que Deus vai iluminar os homens e as mulheres que fazem a política para que a gente possa voltar a crescer e dar novo horizonte. Agradecer ao povo de Igaraçu que me elegeu, me fez em 1976 o vereador mais votado do Brasil em termos de proporcionalidade. Agradecer ao povo de Igaraçu que me elegeu 2 vezes prefeito, uma com 72%, outra com 75%, quase 76%, que me deu um termo positivo na minha administração de 93%, e de agradecer a essas pessoas que estão nos convocando novamente para disputar a eleição em Igaraçu. Tenho certeza que vocês vão ter uma pessoa simples, humilde, um homem ligado ao povo, um homem que veio de uma fábrica, um homem que veio do mar, veio da pesca, mas que nunca decepcionei ninguém. Salário em dias no município, salário em dias não só para os funcionários, mas salário em dias para todos aqueles que trabalham com a prefeitura, fazer um grande projeto para trazer indústria para Igaraçu. Igaraçu precisa de voltar a crescer, precisa que seus filhos voltem a trabalhar, revitalizar a unidade mista de Igaraçu, reabrir a maternidade que está fechada, crescer, como disse o companheiro Joca, em curso profissionalizante, que sempre foi o que eu gostei de fazer, para treinar também, né, qualificar os nossos funcionários, dar oportunidade aos nossos funcionários para aquecer o plano de carga e salário, e acima de tudo pedir a Deus que me ilumine para que a gente faça uma campanha democrática, uma campanha que a gente respeite os nossos adversários respeite as nossas ideias, e fechando para que
revitalizar nossa praia de Mangue Seco, uma coisa tão bonita. Mangue Seco e Igaraçu não tinha praia já. Quando eu cheguei em Igaraçu, eu tive que desapropriar uma área para fazer, e nós vamos ampliar ali, se Deus quiser, até Nova Cruz, a praia de Mangue Seco, para que a gente possa ter, e também criar, Jade, também lá no Marco de Pedra, uma área de praia que eu já estava vendo, desapropriar um terreno lá para fazer uma nova praia em Igaraçu. Então, e o que mais importante, que é a nossa história, recontar a nossa história, o nosso maracatu, Estrela Brilhante, que a gente fazia o nosso ensaio nas terça-feira, fazer em toda a cidade movimentos culturais para descobrir talentos e valorizar a praticada. Então, muito obrigado a você, muito obrigado ao Oswaldinho, muito obrigado a todos que fazem a FM Goiânia, e muito obrigado ao povo de Igaraçu, aos meus irmãos, às minhas irmãs. Eu tenho certeza que nós juntos seremos bem mais fortes, e que Deus ilumine o futuro da cidade de Igaraçu. Muito obrigado aí, a entrevista com o Ives Ribeiro. A todos, meu muito obrigado. Não deu para, senão não teria entrevista, várias pessoas ligando, participando conosco. A todos, meu muito obrigado. A gente vai dar uma pausa, daqui a pouco a gente volta com músicas, até porque músicas, notícias, informações é aqui na Rádio Goiânia FM, a 89.7.